tudo bom? Meu nome é Lívia e hoje a gente está com a professora Valesca para falar um pouquinho sobre exames laboratoriais na área de pequenos animais. A professora Valesca ela atua há mais de 20 anos na área e atualmente ela é professora de patologia clínica na Univiçosa e ela é responsável técnica no Laborgene. Tudo bom, professora? Bom dia, Lívia, tudo jóia? Seja bem-vinda, tá? Obrigada. E vamos dar início a mais uma entrevista então. A primeira pergunta, professora, é a respeito dos exames laboratoriais realizados no dia a dia da clínica. Quais são os principais exames que uma clínica recebe, uma clínica veterinária? Na verdade, o que nós temos hoje em dia são os laboratórios que são parceiros das clínicas veterinárias, onde essas clínicas dispõem de um auxílio na patologia clínica para a realização desses exames. Então, o que acontece? O clínico, ele atende um animal, de acordo com a necessidade de cada caso, ele vai escolher os exames laboratoriais pertinentes à doença daquele animal e nos envia diariamente esses exames. Quais são, como você me perguntou, os de rotina? São os hemogramas que, em qualquer uma das medicinas, tanto humana quanto veterinária, é o carro-chefe da clínica. Então, nós fazemos muitos hemogramas diariamente. Fazemos também os exames bioquímicos, que vão avaliar as funções de determinados sistemas, como a função renal, a função hepática, a função pancreática. Dentre outros exames também, nós temos os exames de pele, que as doenças dermatológicas correspondem, uma das principais doenças hoje atendida na clínica de cães e gatos, então nós também temos muita demanda de exames dermatológicos. E também a parte de fezes para avaliação de eumintos e outros parasitos intestinais. É o que a gente mais faz na nossa rotina, tá? E comparando um pouquinho com a clínica humana, a gente sabe que na clínica humana esses exames são fundamentais, né? O diagnóstico prescrito pelo médico ali, ele só consegue através desses exames mesmo. Agora, na clínica veterinária, essa realidade permanece, continua, é realmente fundamental? Sim, com certeza. Da mesma forma da medicina humana, para a gente chegar no diagnóstico de qualquer tipo de doença, a gente precisa fazer exames sim. Podem ser simples exames de rotina que a gente faz no dia a dia, mas também às vezes precisam de exames mais sofisticados, como a parte de imunologia, PCR, onde a gente vai detectar realmente qual o micro-organismo que está atingindo aquele animal. Esses exames, eles podem ser feitos em laboratórios humanos ou é exclusivo só em veterinário? Tem alguma diferença? Tem algumas leis? Então, as leis são bem claras. Existe laboratório humano e veterinário. Por quê? Primeiramente, algumas doenças de animais são diferentes das doenças humanas. Claro, existem as zoonoses, que são doenças em comum entre humanos e animais, mas mesmo assim elas têm características particulares dos animais. Então é necessário que se tenham laboratórios especializados dentro de cada área. Assim. Hoje em dia, Valesca, a gente vê muita campanha assim, de castração, por motivo de controle de natalidade, para evitar doenças também. E a gente vê que tem essas campanhas, mas não sabe o que vem por trás dessas campanhas também. Na realização de exame ou não, se é necessário, se tem assim, uma preocupação dos médicos veterinários com a realização desse exame, se é realmente necessário ou não. Como que funciona essas campanhas? Então, nós já fizemos algumas aqui, na Univiçosa, onde a gente trabalha, e nós sabemos que é essencial que se façam alguns exames que são básicos, que a gente chama de exames pré-operatórios, para que esse animal seja submetido a uma cirurgia e uma anestesia, visto que durante a cirurgia são cortados alguns vasos, alguns tecidos, e esses tecidos precisam ser recuperados pós-cirurgicamente. Então, testes, por exemplo, bem comum, como a contagem de plaquetas e testes de coagulação, são fundamentais para você saber se aquele animal está apto a ser cirurgiado. Então, com certeza, em todas essas campanhas, acredito que são feitos exames sim, são necessários para assegurar para o proprietário do animal que ele vai ter uma recuperação adequada depois dessa cirurgia.
Até também, não só isso, né? Mas pensando também do animal, às vezes, está desenvolvendo alguma patologia que ele ainda não expressa nenhum sinal clínico. Então, o hemograma, ele vai mostrar se está acontecendo alguma inflamação ou alguma infecção nesse paciente que ainda não apresenta nenhum sinal clínico. E é interessante para a gente, porque o animal, ele não fala. Então, às vezes, ele está incubando alguma doença que ainda não tem demonstração clínica de sinais para a gente, mas o exame, ele vai detectar isso. Então, é de fundamental importância, eu acredito que todo mundo costuma fazer esses exames, sim. É mesmo para acompanhar o animal, né? Sim, com certeza. Ele não passar por um procedimento que é cirúrgico, sim, sem sim. um acompanhamento. Você imagina que às vezes o animal chega, faz o hemograma e se detecta uma infecção. E aí, normalmente, o procedimento é tratar aquela infecção primeiro e depois levar ele à castração. Então, isso tudo é bem controlado, bem rigoroso, sim. E, Valesca, nessa estrutura toda de um laboratório, a gente vê que na medicina humana, os laboratórios, por lei, eles têm que ter um responsável técnico. O laboratório veterinário, eu acredito que seja assim também ou não? Sim, sim. É obrigatório? É obrigatório. Pelas normas do CRMV, existe uma das funções exercidas pelo veterinário é o de responsável técnico, né, que a gente costuma chamar de RT. Os laboratórios veterinários, eles precisam ter um RT responsável, sim, de preferência que tenha um pouco de experiência na área, porque existe uma série de regulamentações que tem no próprio site do CRMV, né, que capacitam aquele profissional para exercer a função de responsável técnico. Isso que eu ia te perguntar, se tem alguma certificação obrigatória ou se é só curso mesmo que vai fazer a pessoa a ser um RT? Não existe nada obrigatório. Existe só a pessoa se capacitar para ser responsável naquela área. E claro, quando você se habilita a ser um responsável técnico, normalmente quem está te contratando, ele se certifica que você tem qualidades, né, para exercer aquela função dentro daquela área, tá? E pegando esse gancho profissional aí, para dar uma dica para o pessoal que está assistindo, a questão financeira e a questão de mercado, como que é essa demanda e qual que é o retorno financeiro para o profissional? Bom, dentro do laboratório, o RT, ele tem também as normas, né, que na verdade eu falei CRMV, mas não é CRMV, é o CFMV, o Conselho Federal. Já existe tanto a regulamentação das qualidades técnicas que o veterinário tem que ter, como também a remuneração que ele deve ter dentro de um laboratório. Isso é aberto a todo mundo no site do CFMV, só para vocês terem uma ideia, o RT dentro não só de um laboratório, como qualquer outra área responsável, ele recebe, se eu não me engano, 6 horas semanais correspondem a um salário mínimo. Então, teoricamente, você trabalhar 1 hora por semana, você recebe um salário mínimo. E vai aumentando gradualmente de acordo com as horas. Então, eu particularmente acho que é um salário considerável. E você, assim, como atuante na área mesmo, qual que é a sua dica para o estudante de veterinária que quer se especializar? Quais são os passos que ele deve seguir? E para o profissional que está na área, que não está enxergando alguma solução, qual dica que você pode dar aí para o pessoal? Bom, para os estudantes, eu brinco muito, porque eu sou professora de graduação, então eu brinco que a área que você quer seguir, você tem que colar naquele professor daquela área, sair fazendo estágio, ficar acompanhando ele, que você vai começar a ter uma certa experiência já dentro da sua graduação. E isso é importante, porque quando você sair, você já sai com uma certa capacidade técnica dentro daquela área que você quer seguir. Então, eu acho extremamente importante. E isso a gente tem visto, né, no decorrer dos anos, que faz com que os nossos alunos que tenham essa postura, eles consigam um emprego rapidamente logo após que eles se formam. Então, isso é uma grande vantagem. E para os profissionais que ainda estão meio perdidos, sem saber o que é, experimenta, vem aqui e faz um curso com a gente, tá? Nós temos cursos praticamente a cada 2 meses, vem dar uma passeada aqui em Viçosa, vem comer um doce de leite Viçosa, que é uma delícia, e aí, quem sabe a gente não consegue te cativar e fazer com que você venha fazer parte da nossa equipe de patologistas clínicos. Bom, pessoal, vamos terminando mais uma TV Web. Agradeço a professora Valesca pelas ótimas dicas, pelo conhecimento passado por vocês também. Espero que vocês tenham aproveitado bastante.
Não deixa de curtir nossa fanpage no Instagram. Já vai ter vários vídeos para vocês também, tá bom? Tchau, tchau, até mais, gente.